Pergunta: o que te faz jogar a franquia Souls? É a história? A jogabilidade? Talvez os personagens? Ou talvez a própria dificuldade do jogo? Tudo isso pode te fazer querer jogar ele. Contudo, essas coisas às vezes acabam tirando alguns elementos e algumas coisas que também podemos notar dentro do jogo. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Porque, honestamente, eu acredito que em Elden Ring podemos encontrar muito mais do que somente uma história de caçar monstros. Caso você não conheça a franquia Souls, ela compõe diversos jogos que são do estúdio FromSoft. O principal desenvolvedor desses jogos e presidente do estúdio é Hidetaka Miyazaki, que na franquia Souls temos diversos jogos. Temos a trilogia Dark Souls, propriamente dita, temos Bloodborne, Sekiro e agora, o mais recente, Elden Ring. Elden Ring é um jogo que foi um sucesso gigantesco. Ele recebeu, para você ter uma noção, mais de 409 prêmios, sendo o jogo mais premiado da história. E bem, agora que eu estou com basicamente 100 horas de jogo, eu decidi fazer um vídeo falando sobre. Contudo, quando eu estava pensando nisso, eu acabei me encontrando, me deparando com muita gente que já falou sobre as mais diversas coisas. E eu queria falar sobre algo um pouco diferente. Algo que tem uma conexão um tanto quanto peculiar. A comparação entre Elden Ring, o mundo de Elden Ring e o atual Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos está cada vez mais próximo de uma crise gigantesca. O atual motivo disso seria também a questão envolvendo a moeda do país, que está em rotação, ela está sendo utilizada de uma maneira muito excessiva. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, cerca de 60% a 70% da moeda atual sendo usada foi imprimida. Isso foi devido ao governo do Trump, que, através da sua política, durante o período da pandemia, fez diversos resgates financeiros e o presidente Biden continuou com essa política, prejudicando cada vez mais o país. E fora isso, temos diversos outros problemas. Temos a saúde privada do país, também temos a questão envolvendo a exploração dos trabalhadores mais acentuada, também envolvendo diversos acidentes com os trabalhadores e nada sendo feito. E o que antes, pelo menos, eles sabiam esconder, agora, bem, está sendo cada vez mais mostrado e está cada vez mais se tornando pública a situação do país. Mas ok, você deve estar se perguntando, o que diabos isso tem a ver com Elden Ring? No mundo de Elden Ring, nós surgimos como o Maculado. Entramos nesse mundo que está, de certa maneira, em decadência, porque antes ele vivia uma glória eterna. Nós entramos nesse mundo para conquistar o Anel Prístino e se tornar o Lorde Prístino. E nesse mundo, nós somos jogados e temos que lidar com diversos dilemas. E nós, de certa maneira, iremos moldar ele a partir das nossas ações. Onde, no final de tudo, você pode definir se vai querer um caos eterno, a destruição, a ordem ou uma noite sem fim. E um dos dilemas que envolve o mundo de Elden Ring está no fato de que esse belo mundo entrou em decadência pelos seus próprios líderes. Marika é uma Numen. Ela é uma criatura que surge nas terras intermédias e ela é basicamente uma criatura de outra realidade, não sabemos muito bem ali, parece ser uma criatura meio que alienígena, mas não é deixado bem claro na história. Ela então é escolhida pelos profetas desse mundo, que são chamados de os profetas dos dedos, para então conquistar essas terras. O tempo passa e Marika concede a um dos seus guerreiros, Malekith, a runa da morte. Com isso, banindo para sempre a morte das terras intermédias, começando então o que chamamos no jogo de a Era Dourada. Marika se casa com Roara Lux, que se torna, mais adiante, Godfrey. Eles têm 3 filhos, Godwyn, Morgoth e Mog. E enquanto eles estão ali tendo a sua família, do outro lado das terras intermédias, estava acontecendo uma guerra, e Radagon se apaixona pela rainha Renala da Lua Cheia.
Resumindo, durante todo esse período que está acontecendo essa história, está ocorrendo uma guerra, porque afinal de contas, Marika está tentando dominar as terras intermédias. Entretanto, ela acaba entrando em conflito com algumas outras pessoas do reino, né? A própria Renala da Lua Cheia, e com isso acaba ocorrendo uma guerra sem fim. Mas, conforme a guerra vai chegando no seu fatídico final, Radagon acaba partindo para a Térvore, onde ele vai encontrar a Marika. Que Térvore, basicamente, é uma árvore que representa a vida, tal qual a mitologia nórdica neste mundo. E ele acaba partindo para lá porque ele percebe que não faz mais sentido. Só que com essa ação de Radagon ir e ficar com Marika, a gente acaba entrando no clímax final dessa guerra. Porque Renala, que foi abandonada por ele, acaba através ali Só que com isso acontecendo, com Radagon indo encontrar Marika, acaba entrando no ápice da guerra. Porque o que acontece é que Renala é abandonada. Só que aí com a realeza cariana, ela então acaba entrando e falando, quer saber? Agora é guerra. E a guerra para ver mesmo o que vai acontecer. Só que a partir disso nós vemos aí o desfecho dessa história. Godwyn é assassinado e Marika então, devido a isso, destrói o Anel Prestígio, chamando esse evento de A Ruptura. Honey foge com a Runa da Morte de Malekith, e devido a todos esses acontecimentos, o caos se instaura nas Terras Intermédias. E basicamente a parte final que você precisa saber é que acaba virando uma guerra territorial entre o próprio Radagon e a Marika Eterna. Os dois acabam entrando em conflito. E devido a essa guerra territorial, o que você precisa saber basicamente é que em um desses eventos, Caelid, uma das regiões do jogo, acaba sendo totalmente destruída, entrando ali no que dentro do universo é chamado de podridão, que é uma doença que se instaura em todos os lugares e não há uma cura. Bem, a gente tem então essa guerra gigantesca entre famílias, entre pessoas, e que percebemos aqui como os líderes dessa região, ou os supostos líderes que eles tentam ser, acabam se mostrando como somente mais um fracasso em tentar provar que ser um deus é algo definitivo, sendo que na realidade não é. Já expliquei para você um pouco do estado atual dos Estados Unidos e também um pouco agora sobre a história de Elden Ring. Mas agora eu quero falar um pouco, primeiramente, sobre as referências que compõem esse mundo. Primeiramente, é claro, Senhor dos Anéis. É uma referência básica, né, que você pode encontrar aí na própria árvore que está ali no universo de Elden Ring, mas também em outros elementos dentro do jogo. Também temos Lovecraft, com o horror cósmico ali que existe dentro desse universo. E, é claro, o próprio George R.R. Martin, responsável ali pelas Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, ele foi um dos responsáveis por escrever a história desse mundo. Então também veremos muitos elementos de fantasia ali sendo expostos e sendo colocados ali. Só que quando chegamos a analisar essa peculiar história, percebemos que ela é uma história envolvendo um quesito colonial ali por parte de Marika, que devido a uma narrativa de ser a predestinada, ela então parte para uma colonização das terras intermédias. E quando olhamos para a nossa realidade, nós também temos algo assim. Mais precisamente o Destino Manifesto, que é algo criado pelo jornalista John Lewis Sullivan em 1845. O pensamento, basicamente, desse manifesto é de que os Estados Unidos está aqui no mundo para salvar ele. Basicamente, eles são os salvadores derradeiros deste mundo e que eles, basicamente, estão aqui para buscar não somente a conquista, mas salvar a gente de uma doença que existe no mundo e que somente eles podem fazer isso. Tal manifesto é utilizado até hoje por extremistas norte-americanos, por pessoas ali que se utilizam disso para construir uma narrativa em sua cabeça de que ele tem um destino definido e um destino de glória. A própria morte dentro do jogo pode ser uma questão que podemos comparar com a nossa realidade. Porque dentro do universo de Elden Ring, a morte é abolida pela Marika e pelos seus governantes, digamos assim. E o que acontece hoje na nossa realidade?
não é a morte que é abolida, e sim a vida. Perceba o quão pouco vivemos, o quão nós gastamos o nosso tempo ou trabalhando ou buscando ser melhores. Hoje em dia, nós não somos pessoas e estamos muito mais próximos de ser NPCs, de um jogo que, bem, tem um dono. E após a dominação de Marika, após esse governo ser instaurado, entramos em um período de constante guerra do início ao fim. E vamos lá, estamos fazendo as comparações aqui. Agora essa é um pouco fácil. Qual o país que teve mais guerras na sua história, que foi definido por guerras, que até mesmo agora, nesse exato momento, está envolvido em uma? Bem, eu não preciso dizer o nome dele, sendo que você já sabe. O próprio Anel Préstino é algo que podemos fazer uma certa comparação, por mais que seja um item mais isolado. Ele é um item divino que foi destruído, que representava ali algo como um símbolo daquele governo, como um símbolo da autoridade sobre Marika, Radagon, perante os outros. E bem, nos Estados Unidos não temos algo de certa maneira assim. Mas quando a gente olha para os anos 30, por exemplo, e a gente vê o quesito histórico ali, percebemos que havia um certo sistema que era idolatrado, que era como se fosse algo enviado por Deus, o capitalismo. Quando a gente olha para esse período histórico, até mesmo pós-guerra, com toda essa construção em volta da família nuclear, em volta da divisão dos Estados Unidos, em volta de serem o país próspero, percebemos que há algo ali sendo idolatrado, tal qual o Anel Préstino. E tal qual ele, bem, está cada vez mais entrando em corrosão e sendo destruído. Nos Estados Unidos, após a guerra, como citei aqui, entramos em um período de, como posso dizer, de uma era dourada. Só que o que está por trás dessa era dourada? Tal qual em Elden Ring, onde vemos como esse mundo caótico é escondido por essa suposta era da Ordem Dourada, nós temos também aqui, nos Estados Unidos, uma era que, ao olharmos para o que está escondido, percebemos a segregação, os preconceitos sendo instaurados, pessoas morrendo e, além de tudo isso, os méritos dessa suposta vitória sendo dadas não por aqueles que lutaram, mas por aqueles que venceram, mas de outra forma. Tem um exemplo que eu acho muito bom dentro do jogo, que é o chefe de batalha Morgoth. Quando a gente encontra ele dentro do jogo, ele tem um discurso muito bom, onde ele basicamente narra a história de todos esses líderes que eu citei aqui, de como cada um deles caiu pela sua própria ambição. Alguns querendo poder, outros querendo sangue, mais guerra. Cada um deles caindo pelo seu próprio ego, pela sua própria arrogância de querer mais. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. E um outro ponto está no fato do Morgoth, devido ao fato dele ser um homem, que é basicamente uma criatura ali que é um mestiço, lhe foi negado o trono. E devido a isso, ele toma a decisão de servir ao Anel Préstino, se tornando um dos seus defensores e indo contra quem quer destruir a Ordem Dourada. Já o seu irmão Mog, ele acaba não aceitando isso. E o que acontece com ele? Bem, ele é jogado no esgoto mais profundo do universo de Elden Ring. E, novamente, que comparação podemos fazer com isso? Quando olhamos para os países e para suas conexões com os Estados Unidos, vemos aqueles que escolhem se aliar a ele. Vemos aqueles que escolhem se render à sua potência. E com isso se tornam vassalos, se tornam, de certa maneira, dependentes desse mundo.
Mas quando vemos quem nega, não acaba muito bem. Laos é um bom exemplo. Cuba é um outro bom exemplo. Vietnã e por aí vai. A história está aí para contar, não somente eu. Todas essas comparações que eu estou trazendo aqui não é somente como uma crítica aos Estados Unidos, mas também em como foi construído em volta dele esse ídolo do qual nos cegou. No próprio universo do jogo, percebemos como ali as criaturas que nós enfrentamos se renderam a esse mundo. São zumbis, não vivem e não entendem o que está acontecendo. E atualmente sofremos da mesma coisa, onde percebemos que esse mundo que nos entrega a glória, o cinema, a moda, na realidade por trás disso nos entrega dor, morte e guerra. E bem, sinto muito primeiramente, porque esse não é um vídeo otimista, pelo contrário, é bem pessimista. Porque o nosso mundo está sendo cada vez mais fragmentado, tal qual o mundo de Elden Ring. Só que tem algo de muito interessante no final desse jogo. Porque, dependente do que você for fazer, você precisa tomar uma escolha para encerrar ele. E o curioso disso é que todos os finais são meio dúbios. Porque tem finais ruins, finais bons de certa maneira, mas você não sabe ao certo o que acontece após aquilo. Você não sabe se vai entrar realmente uma nova ordem, ou se tudo vai ser destruído e começar de novo. Você não sabe. Só que uma decisão precisa ser feita. E além disso, a decisão por algo diferente. Algo que deve ser tentado, a gente deve arriscar ali. Porque não podemos permanecer no que está agora. Porque se permanecer, iremos eclodir e nos destruir no final de tudo isso. E no final, como eu disse, uma decisão precisa ser feita. Porque se a gente não chega e faz algo sobre, o nosso mundo vai ser afundado por um Deus que, bem, está morto faz muito tempo.